O Congresso derrubou partes dos vetos à lei de licenciamento ambiental promovido pelo governo Lula. Quem tem os bastidores para a gente é a repórter Mara Mendes, ao vivo de Brasília. Oi, Mara, uma boa tarde para você. Como o governo reagiu a essa decisão? Oi, Daísa, boa tarde. Olha, o governo já tinha aí uma expectativa, mesmo diante aí do pedido que o Palácio do Planalto fez ontem, de pedir ao Congresso que não derrubasse esses vetos, justamente porque esses vetos foram feitos de acordo até mesmo com a sustentação técnica do Ministério do Meio Ambiente, e não só o Ministério do Meio Ambiente, não só a equipe do Meio Ambiente, mas também ONGs que trabalham nessa busca aí da preservação ambiental. Isso porque não só ONGs, mas a própria equipe do Meio Ambiente, do Ministério do Meio Ambiente, já vinha alertando a respeito desses vetos, dos dispositivos que o Congresso havia aprovado como lei, que isso poderia atrapalhar até mesmo a fiscalização ambiental. Mas a voz do Palácio do Planalto, da ESA, foi uma voz vencida, porque o Congresso, dos 63 vetos em relação à lei ambiental, o Congresso derrubou 56. E não analisou os demais, porque os demais, eles compõem ali a medida provisória que foi enviada ao Congresso Nacional. Então, é um assunto que está em discussão pela medida provisória, que é a licença ambiental especial. Mas fora isso, o Congresso derrubou os vetos. Inclusive, a informação que eu já recebi é de que o governo já trabalha a possibilidade de entrar com uma ação no Supremo Tribunal Federal em relação a alguns vetos. Esses vetos que foram derrubados, o governo ainda não especificou quais seriam os vetos que devem entrar com recursos, mas ONGs já se pronunciaram em relação a essa questão dessa derrubada dos vetos, Daísa. E o próprio governo, que diz que há essa possibilidade aí de entrar com recurso no Supremo Tribunal Federal. Por quê? Qual é a alegação da equipe do Ministério do Meio Ambiente? É de que trechos que foram aprovados no projeto de lei e vetados pelo presidente Lula e agora derrubados, esses vetos derrubados, esses trechos, o que volta a valer, então, esses trechos da lei que flexibilizam as exigências para algumas obras. E, além de flexibilizar as exigências, os trechos também trazem aí a ampliação do número, do uso de licenças específicas. Então, licenças simples. E isso, de acordo com a equipe do Ministério do Meio Ambiente, isso pode sim atrapalhar a fiscalização, isso pode atrapalhar até mesmo a questão da preservação ambiental, porque a questão de você simplificar as licenças, você pode aí correr o risco de emitir uma licença para uma obra para poder acabar com a burocracia, mas atrapalhar aquela região sem um estudo técnico antes. Então, essa é uma das grandes reclamações da equipe do Ministério do Meio Ambiente, inclusive da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. E provavelmente o governo deve questionar no Supremo Tribunal Federal, já que esses vetos vêm de uma lei que foi a reforma da lei ambiental. Então, é o que está tecnicamente na Constituição. Por isso, o governo vai estudar
tecnicamente como pode ser feito esse recurso no Supremo Tribunal Federal. Mas já tinha aí, Daísa, um sinal de que o governo poderia, nos bastidores, a gente conversa com os aliados do Palácio do Planalto e também com a oposição, já vinha sinais ali de fumaça, de que o governo poderia perder e poderia ser derrotado nessa análise, né, dos vetos do Congresso hoje. Houve aí, pelo menos não perdeu tanto, porque conseguiu, com um acordo entre os líderes do Congresso, conseguiu um acordo para adiar aí essa questão dos vetos em relação à licença ambiental especial que está na medida provisória. Porque há uma análise, Daísa, que se também fosse esses vetos fossem analisados hoje, o governo teria uma derrota grande. Então, o que se fala nos bastidores depois dessa análise do Congresso, dessa derrota, é que o governo não perdeu, não foi derrotado tão 100%, porque pelo menos conseguiu fazer esse acordo para discutir esse assunto na medida provisória. Mas o fato é, Daísa, como eu estava falando, já havia essa fumaça aí de fogo, de que o governo poderia perder justamente por conta do clima que está no Congresso Nacional, que ainda não foi resolvido, embora ontem, né, os ministros do governo tentaram amenizar, como a ministra da Articulação Política, Gleice Hoffmann, amenizou o fato de nem Hugo Mota, presidente da Câmara, nem Davi Alcolumbre, terem participado ontem da sanção da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil. Amenizou, disse, aliás, elogiou, fez questão de elogiar. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, também disse que não havia nenhum rompimento, mas era uma fase de que essa relação estava estremecida. Mas o fato é que hoje o Congresso, tanto Davi Alcolumbre quanto Hugo Mota, estão demonstrando que, de fato, o governo vai ter que entrar em campo e aparar essas arestas para poder fazer a articulação dentro do Congresso Nacional. Davi Alcolumbre, que é o presidente do Congresso, e foi quem conduziu essa sessão conjunta, ele divulgou uma nota dizendo que, na verdade, essa avaliação dos vetos e ter colocado a análise dos vetos na pauta de votação não tinha nada a ver em relação a essa questão da relação entre Palácio do Planalto e Senado, a relação dele com o governo, que, pelo contrário, isso já seria analisado em outubro e não foi analisado em outubro por conta da realização da COP30 em Belém, já que a COP30... o tema era justamente, né, o ofício da COP é justamente essa questão da preservação ambiental. Então, ele divulgou essa nota dizendo que, olha, isso não tem nada a ver, são ilações que estão fazendo, porque essa pauta ela já teria sido apresentada lá em outubro, não foi por conta de um consenso, por causa da realização da COP30. Agora, Daísa, o governo vai ter que se mexer e vai ter que entrar com bastante articulação para conseguir aí salvar essa medida provisória, viu, Daísa?